Eu não estou escutando a senhora, não, professora. Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira ensolarada? Diga Eu aí a também. Professora, misericórdia, a senhora me deu um surto. Eu tô não estava bem ouvindo também, nada. graças Aí a eu Deus. aumentei o som, a senhora falou aí nas alturas. Mulher, pelo amor de Deus, faça isso não. Mulher, porque eu estava ali dando um recadinho, aí estava no mudo, mas agora já não está mais. Vocês já podem ouvir minha doce e suave voz, né? Vamos Graças dar a Deus. conta, graças a Deus. Muito bem, diga graças a Deus, que a menina, a Cátia Silene, bandidona do terceiro ano, deixou eu dar aula todinha com o cabelo desse tamanho que eu não tinha penteado. Aí quando terminou, ela disse, professora, a senhora não penteou o cabelo, não. Aí eu disse, mas mulher, tu vem me dizer agora? Eu passei 40 minutos com o cabelo desse tamanho, tu vem me mandar eu pentear agora? Só para mangar de mim. Muito bem, diga que você estava com saudade de ouvir minha voz, doce, meiga, suave, Mas a senhora igual. do jeito, professora. Não é? Ai, Jesus, como é bom que vocês não me conhecem presencialmente ainda. Ai, que delícia. Cadê? Gente, vamos dar continuidade. Brincadeiras, eu espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, o pessoal da casa de vocês aí também. E de hora em hora Deus melhora, é o que eu sempre digo. Se não tá bom hoje, vamos orar, porque de hora em hora Deus vai melhorando a situação. Certo? Vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que nós começamos a falar sobre as proteínas. Nós vimos que as proteínas são polímeros, ou seja, são moléculas gigantes formadas por estruturas menores, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos são formados por um grupamento amina e um grupo carboxila, e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é o seu radical, certo? Falamos sobre as inúmeras funções que as proteínas elas exercem, função hormonal, função estrutural, função imunológica, e hoje vamos falar sobre as estruturas das proteínas, certo? As estruturas das proteínas, a forma que essas proteínas elas vão apresentar, vão definir a sua função. Quando a proteína perde essa forma, essa estrutura, ela também perde a função que ela exerce, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos ter as proteínas primárias, certo? Aqui, ó, nós temos esse primeiro formato. Que são as proteínas primárias. Quando a gente vê a estrutura de uma proteína primária, a gente percebe o quê? Aqui eu tenho um aminoácido que vai estar ligado a outro, que é ligado a um terceiro, que é ligado a um quarto. É uma estrutura linear. É uma estrutura linear. Eu vou juntando um aminoácido no outro, certo? Essa é a estrutura primária. Nos livros, eles mostram como se fosse um fio de telefone, assim, ó, enroladinho. Essa estrutura primária. É uma estrutura linear de quê? De aminoácidos, certo? É bem simples. Lembrando, o que é que une? O que é que vai unir uma proteína a outra aqui nesse caso? O que vai unir um aminoácido ao outro aqui é a ligação que nós chamamos de ligação peptídica, certo? Estrutura primária bem simples. Só que nós vamos ter aqui, gente, uma estrutura que nós chamamos de estrutura secundária. Essa estrutura secundária, ela já é um pouquinho diferente.
a gente percebe que nessa estrutura secundária, ela já é como se eu pegasse esse fio de telefone e eu fosse enrolando um sobre o outro. Até chegar nessa forma aqui, ó. Aqui eu vou ter um aminoácido. Aqui nessa outra ponta eu tenho um outro aminoácido. Aqui um aminoácido. Aqui outro. E assim sucessivamente. Veja que esses aminoácidos eles já estão se dobrando uns sobre os outros. Nesse caso aqui, o que eu vou ter unindo um aminoácido ao outro ainda vai ser uma ligação peptídica, Lúcia? Não. A partir da estrutura secundária, o que eu vou ter envolvendo os meus aminoácidos é um que eu chamo de ligação de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, gente, elas não são ligações fortes, não, elas são ligações fracas, fáceis de serem rompidas. Quando eu rompo uma ligação de hidrogênio aqui na estrutura dessa proteína, ela já perde sua conformação, ela já perde a sua função, certo? Quando eu mexo na estrutura de uma proteína, eu estou mexendo na sua conformação, eu mexo na sua função. Ela deixa de exercer aquela determinada função, tá certo? É bem importante que saibam disso, porque as questões gostam de perguntar. Na proteína, se eu mexer, se alterar a estrutura ou alterar a função, altera sim. Alterou a estrutura, alterou a função, certo? Aí, vamos aqui para mais um exemplo dessa estrutura dessa proteína. A gente, que é mulher, quando tem as festas, se fosse época de Parto do Povo, a gente amanhecia o dia já passando a chapinha no cabelo, né? Para o cabelo estar bem liso. Para o cabelo estar impecável para a noite. Por que é que a gente passa a chapinha no cabelo? Para o cabelo ficar... Qual é o objetivo, aliás, de se passar a chapinha no cabelo? Para o cabelo ele ficar liso. Certo? Não é isso? Que bom que vocês responderam. A gente tem um cabelo um pouco cacheado, passa para ficar liso. No nosso cabelo, por que é que isso acontece? O cabelo é cacheado, eu passo uma chapinha, que normalmente está numa temperatura bem alta, e o meu cabelo fica liso. Porque no nosso cabelo... No nosso cabelo, existe uma proteína, que é uma proteína estrutural. Eu falei para ela na aula passada, falei para vocês sobre ela na aula passada. Essa proteína que nós temos no cabelo é a queratina. A queratina é um tipo de proteína que tem sua forma, o quê? Sua estrutura secundária, ó a forma da queratina. É a mesma forma, ó, da proteína, o quê? Secundária. A forma da queratina é essa daqui, ó. Só que lembra que eu disse a vocês que quando eu mudo a forma da proteína, eu mudo a função. Então, essa queratina,
Quando ela é colocada a uma temperatura elevada, ela passa por um processo que a gente chama de desnaturação. Ela muda sua forma e muda sua função. A queratina, quando é exposta a uma temperatura elevada, no lugar dela ficar nessa conformação aqui, ela volta para a conformação de uma proteína primária. Ó, um fiozinho alongado, uma sequência de aminoácidos, quando ela é exposta a temperaturas elevadas. Então, você tem um cabelo cacheado, rico em queratina, na sua forma secundária. Essa queratina na forma secundária, quando é exposta à temperatura elevada da chapinha, ela volta para a sua estrutura primária. E o cabelo fica liso. Por quê? Porque a temperatura elevada mudou a conformação da proteína. Quando muda a conformação da proteína, volta a ser primário, o cabelo fica liso. Certo? Pronto. Meu cabelo ficou liso. Vou para o Parque do Povo. Para o show do Wesley Safadão. Só que você esticou o cabelo, sua proteína queratina, que era secundária, na temperatura alta, virou proteína primária, o cabelo ficou liso. Tu chegou no Parque do Povo, foi aquele toró. Era um dilúvio, um dilúvio, um dilúvio. Era muita água, muita água, muita água. Não tinha para onde você se esconder. Quando o teu cabelo, que tu passou o dia todinho fazendo chapinha, viu água, o que foi que aconteceu? Ele continua liso? Virou um fuá. Vira logo um fuá. Essa proteína que estava na estrutura primária, quando viu água, fez a queratina entender que ela tinha que voltar à conformação original. E o cabelo fica cacheado novamente. Certo? Então, o nosso cabelo, ele é rico em queratina. Poxa, eu estou riscando o canto errado. O nosso cabelo, que é rico em queratina, ó, proteína secundária, tem esse formato aqui, ó. Em altas temperaturas, vira, ó, estrutura primária. E essa estrutura primária, na presença de água, volta a ser secundária. Esse é um exemplo clássico, gente, de mudança aí, ó, mudei a forma da minha proteína, mudei a função. Tá certo? Vamos mais adiante, na forma das proteínas. Vou voltar aqui. Aí eu vou ter aqui, gente, a minha forma terciária. Essa minha forma terciária é como se eu pegasse as proteínas, eu jogasse assim, umas em cima das outras, e fizesse aqui esse novelado, né? É a terciária, é o terceiro tipo de forma. Aqui também, gente, unindo um aminoácido ao outro, cada pontinha desse a gente tem um aminoácido. O que vai unir esses meus aminoácidos aqui também vão ser as ligações de hidrogênio. Um exemplo clássico de proteína terciária, a gente come quase todo dia, eu particularmente gosto muito. É uma proteína que eu chamo albumina.
Já ouviu falar de albumina? Já? Não. Não vão para academia, não, são tudo sedentário. Hein? Vixe Maria, esse menino não fala com a pessoa, ô desgosto. Albumina. A Não. albumina, gente, ela está presente bem no nosso dia a dia. Olha onde é que ela está. A albumina, ela é a proteína que está presente no ovo. Essa partezinha branca do ovo. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Quando a gente quebra o ovo, como essa mulherzinha está fazendo aqui, aí a gente separa, né? Aqui eu tenho a gema. Aqui eu tenho o que a gente chama popularmente de clara. A clara do ovo, gente, ela é quem malha, quem faz atividade física, normalmente come mais o quê? Come mais a clara do que a gema. Porque para o atleta, o importante é ele consumir a proteína. E o ovo é proteína. Sim, o ovo é proteína. O ovo todo, não. A clara, porque a clara é rica numa proteína chamada de albumina. Essa proteína albumina, ela faz efeito 100% eficaz quando eu como minha proteína assim, ó. Vocês já comeram clara crua? Lembra lá do filme de Zezé de Camargo, Luciano, o pai de Zezé, dava ovo cru para eles comerem, né? Para ficar com a voz boa. Quando a gente come a clara crua, inclusive, se eu fosse vocês, fazia esse teste aí, para ver se é bom mesmo, engole a clara, você está consumindo isso aqui. 100%. Quando você pega a clara e você frita ou cozinha, ela fica do mesmo jeito. Hein, gente? Não. Não, ela muda o quê? Quando a gente frita. Principal é a Quando cor. você pega a sua clarinha lá e você vai fazer um ovo frito, que ele fica desse jeito, a gente percebe. Pronto. A gente percebe, gente, que mudou a estrutura. Ó como é a clara antes. Ó como foi que ficou minha clara agora. Porque antes que a minha clara, a albumina, ela era gelatinosa, né? Aqui a gente percebe que ela é gelatinosa. E aqui ela ficou desse jeito, sólida. Porque aqui, a minha albumina, ela é uma proteína terciária. A proteína terciária, ela é daquele jeitinho assim, ó. Um aglomerado de aminoácidos um em cima do outro. Ela tem essa forma. Quando essa proteína terciária, ela é submetida a uma elevação de temperatura, ela muda a sua forma. Ó.
ela muda sua forma e muda a função. Certo? Aqui é um exemplo de proteína terciária. É o ovo. Especificamente o quê? A clara, porque a clara aqui contém a proteína albumina. Essa albumina, quando a gente coloca ela numa temperatura elevada, ocorre a desnaturação, e essa desnaturação quebra a ligação do hidrogênio, e essa ligação de hidrogênio quebrada muda a forma e a função. Certo? Alguma dúvida compreendida até aí, vocês podem falar, certo? Estou aqui. E a nossa última estrutura, para que vocês saibam, é a estrutura quaternária. Na estrutura quaternária da proteína, eu tenho aqui várias estruturas terciárias, umas sobre as outras, ó. Tá vendo? Essa é a estrutura quaternária. E eu tenho aqui, ó, uma proteína terciária, duas proteínas terciárias, 3 proteínas terciárias, 4 proteínas terciárias, umas sobre as outras, ó. É desse jeito. Eu tenho uma, aqui mais abaixo outra, aqui mais abaixo outra, aqui outra. 1, 2, 3, 4 proteínas terciárias. Formado pelas proteínas terciárias. E assim como a secundária e a terciária, também unindo, fazendo essa união aqui, eu vou ter as ligações de hidrogênio. Ok? Vamos para um exemplo de proteína quaternária. Um exemplo de proteína quaternária que a gente vai ter são a hemoglobina. Vocês já ouviram falar da hemoglobina? Uma proteína chamada hemoglobina. Minha mãe fala nesse negócio direto, professor, mas não sei o que é, não. A hemoglobina é uma proteína que ela é responsável por se juntar com a hemácia e transportar oxigênio no nosso sangue. Quando nós não temos... Deixa eu mostrar aqui para vocês, Eva. Esse é exemplo de proteína quaternária. No nosso sangue, o nosso sangue ele é dividido em duas partes. Nós temos a parte líquida, que é o plasma, e nós temos a parte sólida, que nós chamamos de elementos figurados do sangue, que são as células. Uma dessas células que nós temos no sangue
são as hemácias. As hemácias, elas transportam oxigênio. Só que ela não transporta sozinha. Eu sou a hemácia, eu venho aqui, puf, pego um oxigênio e levo. Não. Ela vai transportar oxigênio com a ajuda, certo? De uma proteína quaternária chamada de hemoglobina. Aí eu tenho aqui, ó, a estrutura da minha hemoglobina. Tá vendo? O que é que eu vejo na estrutura da minha hemoglobina? Ó, a estrutura 1, a proteína terciária. 2, outra proteína terciária. 3, outra estrutura terciária. 4, outra estrutura terciária. Essa estrutura aqui é responsável pela globina. Essa aqui é um grupo M. Essa estrutura aqui, ela vai ser a responsável por transportar o ferro, certo? E essa responsável pela molécula de oxigênio. Então, quando eu junto o ferro com o oxigênio, eu formo uma estrutura chamada oxihemoglobina, que a gente vai ver lá na frente, para realizar esse transporte de oxigênio. O que é que vocês têm que saber? Se eu tenho essa estrutura dessa hemoglobina quaternária e eu submeto essa proteína hemoglobina a uma elevação de temperatura, essa minha estrutura aqui, eu coloco ela numa temperatura muito elevada, qual é a tendência? É que essa proteína numa temperatura elevada, ela desnature. O que é desnaturar? É quebrar as ligações de hidrogênio. Quando eu submeto essa proteína a uma temperatura elevada e ela quebra ligações de hidrogênio, ela vai mudar a sua forma. Se ela mudar a forma, ela muda a função. E se ela mudar a função, ela não transporta oxigênio. E para nós isso é muito perigoso. Alusca, como é que eu vou fazer para essa hemoglobina desnaturar? Como é que isso acontece? Se ela é uma proteína que está dentro do nosso corpo. O ovo, lá eu sei, eu quebrei o ovo, eu mudei a estrutura da albumina, a queratina do meu cabelo também, eu passei chapinha, eu mudei a estrutura, mas uma proteína que está dentro. Já ouviram falar de um fenômeno chamado febre? Quando nós estamos com febre, a temperatura interna do nosso corpo, ela aumenta. Por exemplo, a temperatura média, a nossa temperatura média é 36 graus e meio. Quando essa temperatura ela começa a aumentar, 37, 38, 39, 40, essa temperatura, nossa temperatura interna aumentando muito, ela vai fazer com que essas proteínas que não gostem dessa temperatura comecem a desnaturar. Numa temperatura elevada, essas ligações de hidrogênio, elas começam a ser quebradas e as proteínas, elas vão perdendo a função. Quando essas proteínas, elas perdem a função, o nosso corpo, ele entra em colapso. Muitas pessoas, quando tem febre, elas deliram, o corpo, algumas estruturas perdem a funcionalidade em função dessa alteração dessa estrutura de algumas proteínas, quando são submetidas a uma temperatura elevada. Então, a febre, gente, não é bobagem, não é uma besteirinha, não. A fulano está com febre. Deixa fulano com 40 graus de febre em casa que não tem nada, não. Tem sim.
porque temperaturas elevadas alteram a estrutura das proteínas, quebrando as ligações de hidrogênio, e quando isso acontece, ela vai perder a forma e perde também, gente, a função. Certo? Então, se tiver febre, cuide da febre para não acontecer isso, você não ficar mal. Entendido até aqui a estrutura das proteínas, alguma dúvida? Então, vamos para outra parte da nossa aula, que é dando continuidade, mas falando de uma proteína específica, que são as enzimas. E a gente vai ouvir muito falar delas. Certo? Temos aqui as enzimas. O que são enzimas? As enzimas, elas são, gente, biocatalisadores. A luz, o que danada é um biocatalisador? Biocatalisador é aquele que acelera as reações. É um acelerador. Se você tinha, por exemplo, uma reação química no seu organismo que levaria 10 minutos para acontecer, quando você coloca uma enzima, essa reação de 10 minutos vai ser acelerada, vai acontecer em 5, por exemplo, certo? Por isso que nós dizemos que as enzimas são biocatalisadores biológicos. Elas aceleram as reações, elas são aceleradores, certo? Qual a importância dessas enzimas? Qual é a função de uma enzima? O que é que uma enzima ela vai fazer? Primeiro, uma enzima ela vai diminuir o que a gente chama de energia de ativação. A luz que molesta é uma energia de ativação. É aquela energia que seria gasta para se executar uma determinada reação. Energia que seria gasta. Por exemplo, vamos lá. Eu vou aqui na minha casa levantar um muro. Aí eu digo, eu vou levantar um muro a partir de hoje. A Lúcia sozinha levantando o muro. Certo? Eu ia lá, colocava um tijolo, colocava outro, e assim ia. No final do dia, eu tinha colocado aqui para fazer meu muro 3 tijolos. Aí meu marido foi disse, não, Lúcia, tá muito devagar esse teu negócio de levantar muro. Tu passou o dia todo e tu só conseguiu colocar 3 tijolos. A gente tem que dar uma acelerada nisso aí. Bora agir. Para que eu acelerasse, ele foi dizer, eu vou botar contigo um ajudante. Aí, no outro dia, eu estava aqui para levantar meu muro. Que eu tinha colocado 3 tijolos. E veio para aqui, para mim, um ajudante. No dia anterior, eu tinha colocado 3 tijolos.
Com a ajuda do ajudante, ó, eu consegui levantar o meu muro. Por quê? Porque eu tive uma energia extra. Eu tive uma ajuda extra. E essa ajuda extra que eu tenho, eu chamo de minha energia de ativação. Que é a energia que você gasta. Eu ia gastar sozinha, só que eu estou dividindo essa energia com outra pessoa, e essa energia extra é uma energia de ativação, que é então uma enzima. A enzima está aqui presente no nosso dia a dia, no corpo da gente, para ajudar a acelerar as reações, e quando eu acelero uma reação, eu diminuo a energia de ativação. Eu diminuo a energia que você gasta. Aqui eu ia gastar, por exemplo, uma semana. Com a energia de ativação, eu gastei um dia. Tá certo? Então, essa energia de ativação é para diminuir a energia que seria gasta naquele determinado processo. Tá ok? Compreenderam aí? A gente vai ouvir muito falar de energia de ativação. Ela é muito importante quando a gente fala de enzimas, certo? Vamos mais adiante. Outra função das enzimas. Outra função que a gente já falou aqui, né? Ela vai acelerar as reações. Sempre que falar em enzima, gente, a palavra-chave é essa daqui, ó. Acelerar. Tá certo? Uma observação importante, que vez por outra aparece, e vocês têm que saber, têm que lembrar, é que... Deixa eu printar aqui. Essas enzimas, elas não são consumidas ao longo das reações químicas. Elas estão sempre ali. Elas sempre vão estar presentes. Tem questão que pergunta a você. As enzimas são consumidas ao longo das reações químicas? Não. Elas não são consumidas. Elas estão sempre disponíveis. As enzimas não são consumidas. Nas reações químicas. Certo? Lembrem disso. É danado para aparecer questão dizendo enzimas são consumidas no final das reações químicas. Não, as enzimas não são consumidas. Elas não sofrem nenhuma alteração, certo? É bem importante que vocês tenham isso aí no juízo de vocês, na hora para resolver questões de Enem, de vestibular, de prova, do que for. Não esqueça isso. O pessoal pergunta muito, pede muito. Outra característica importante das enzimas é que ela reconhece
As enzimas, elas reconhecem um substrato pela forma. Cada enzima vai atuar no substrato específico. Do jeito que cada chave só abre uma porta, cada enzima só atua num substrato. Não é a Rielavantu, não. As enzimas, elas são bem seletivas. Toda enzima achou um substrato, ela está se encaixando? Não. A enzima só se encaixa num substrato específico para ela, certo? É outra coisa também que se gosta muito de perguntar. As enzimas, elas são seletivas, elas são bem específicas. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui minha enzima, certo? Essa é minha enzima. Essa parte aqui da enzima, eu chamo ela de sítio ativo. E aqui eu tenho meu substrato. Essa minha enzima, essa aqui, ela vai se encaixar em qualquer substrato? Não. Vejam, ó, a conformação do sítio ativo dela, ó, a forma. Essa enzima, ela só vai se encaixar nesse substrato, ó. Quando esse substrato vem para aqui, veja que a gente conseguiu fazer o encaixe perfeito, ó. Enzima. Aqui, substrato. Cada enzima só vai atuar num substrato específico. Cada enzima só vai atuar quando ocorre esse encaixe aqui, ó, enzima-substrato, que é o que nós chamamos de complexo enzima-substrato. Então, se for perguntado a você que a enzima, ela se encaixa em qualquer substrato, não. A enzima, ela só vai se encaixar num substrato bem específico. Ela não é volúvel, não. A Naria-Lavantu, não. Ela é bem seletiva. Certo? Aí, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui se eu acho para mostrar. Outra imagem. Aqui, mais uma vez, ó, gente. Tá vendo? Aqui eu tenho minha enzima. Tenho aqui minha enzima, ó. Tá certo? Aqui eu tenho um substrato. Essa enzima, ela só vai se encaixar nesse substrato, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a enzima que vai se encaixar nesse substrato. Cada enzima vai atuar em um substrato bem específico, certo? Esse aqui, como a gente viu, é o sítio ativo. E aqui, o substrato. Esse modelo que a gente está vendo, do encaixe enzima-substrato, é um modelo que nós chamamos de modelo chave-fechadura. Cada enzima atua apenas em um substrato específico. Aqui eu tenho o meu modelo chave-fechadura.
Na reação de cima, nós também temos o modelo chave fechadura. Certo? Gente, então, nossa aula de hoje era essa, certo? Vocês já vão entrar aqui também em outra aula, para não tomar a aula do outro professor. Toda a vida eu levo cara no final, por causa disso. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, um cheiro e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professora. gente.